título da mensagem hoje é Canta, adorar em meio às adversidades. Porque esse é o grande desafio para nós. Quando tudo está dando certo, quando tudo está fluindo, a gente quer cantar, a gente quer celebrar. Nos casamentos, na hora que começa a festa, todo mundo quer cantar, todo mundo quer dançar, todo mundo quer celebrar. Qual é o sentimento natural da gente cantar quando nós ganhamos? A maioria das torcidas, dos times de futebol, você vê eles cantando, gritando, na hora que o time deles está ganhando, na hora que o time deles está vencendo. Alguns são ali mais devotos que em todo tempo estão junto com o time, mas a maioria, porque a nossa inclinação natural é celebrar, é cantar, é abrir a nossa voz quando tudo está dando certo. E o grande desafio que a palavra de Deus está nos ensinando essa manhã é cantar, adorar, abrir os nossos lábios, levantar as nossas mãos quando tudo está dando errado, quando as coisas estão arrebentando ao nosso redor, quando as adversidades estão destruindo todos os nossos sonhos. Esse é o momento de cantar. E olha só o que diz Provérbios 25, 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre em uma ferida, é cantar com o coração entristecido. Será que a Bíblia está mandando a gente não cantar então? Será que no momento da adversidade o melhor é ficar quietinho, é não abrir a nossa boca, é não levantar as nossas mãos a Deus? O que Provérbios está dizendo aqui, igreja, é que a nossa inclinação natural não é cantar em meio às adversidades. Você pega alguém passando por um luto, passando por um sofrimento, e para ela cantar, para ela abrir a sua boca ali, é muito difícil, é um romper, tanto tirar a roupa, a blusa num dia de frio, quanto, segundo exemplo, colocar um vinagre em uma ferida, é um romper, é alguma coisa que vai te incomodar, não é a reação natural, não é aquilo que o nosso corpo quer fazer, não é aquilo que a nossa carne quer fazer. E talvez se a gente fosse colocar esse versículo numa linguagem de hoje, cantar quando você está triste é igual pular em uma piscina gelada, aquele frio, aquele incômodo, mas depois vai melhorando. Ou, para aqueles que são mais raiz aí, tem mais de 30 anos, é igual colocar mertiolate na ferida. Para a molecada de hoje, um mertiolate não arde mais, né? Mas na minha época ainda ardia, entrava em arrependimento. É uma coisa que a gente quer fazer? Não, é dolorida, é contra a natureza. Pastor, me deixa quietinho, eu estou triste, não quero cantar, não quero levantar as minhas mãos, eu quero ficar de olho fechado aqui, parado. As crianças fazem isso, minha filha faz isso. Pai, me deixa quietinha. Vão lá para um canto. Então não é natural nosso louvar em meio às adversidades. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Aqui Davi traz uma explicação linda para a gente nesse salmo, Salmo capítulo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines o teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Aqui Davi estava no momento de alegria ou de adversidade? Era uma adversidade grande, um sofrimento enorme que Davi estava passando. Os ossos tremendo, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti entre os mortos, quem te louvará? E aqui, se você for na tua Bíblia, lá de papel, em cima vai estar escrito Salmo de Davi para o mestre de música. Ou seja, isso daqui não era apenas Davi cantando em meio à adversidade, mas era uma música de Davi, um salmo de lamentação. Estou exausto de tanto gemer. Olha a música, a adoração de Davi. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração.
Serão humilhados, aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. E essa canção, esse hino, no meio da dor, da adversidade, enquanto os ossos dele tremiam, foi um hino, foi uma canção, foi uma adoração que Deus ouviu, que Deus atendeu, que Deus recebeu. Então olha a importância da gente cantar, da gente adorar, da gente erguer a nossa voz diante da tribulação e diante da adversidade. Mas eu continuo para um motivo universal e eterno de adoração. Você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar assim: você tem um motivo para cantar hoje? Tem, pastor Olívio, um motivo para cantar? Amém. Fica tranquilo que eu não vou pedir para ninguém subir aqui, eu não vou constranger vocês, imagina. Se você tem um motivo, então sobe, vamos lá. Não vamos fazer isso. Foi uma ideia que surgiu agora, mas ela já foi embora. Se você não tiver nenhum motivo, se o teu irmão do lado nem olhou para a tua cara na hora que você perguntou, olha só aqui, um motivo que todos nós temos, um motivo universal e eterno de adoração. Aqui em Isaías, no Isaías lá capítulo 12, naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Não se alegre porque os demônios foram expulsos, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se o teu nome está escrito no livro da vida, independentemente do que esteja acontecendo na tua história, no momento que você está passando, você tem sim um motivo maravilhoso para adorar, para levantar suas mãos, para dizer: Senhor, eu te amo, tu és digno, para erguer a Ele a tua melhor canção, a tua melhor adoração, o teu glória a Deus, o teu aleluia. Oh Jesus maravilhoso, eu fui salvo, obrigado. Está tudo arrebentando do meu lado, mas eu sei que eu tenho uma poderosa salvação conquistada em Ti, Senhor. Mesmo que a sepultura me leve, eu sei que eu estarei contigo, eu sei que eu receberei as promessas direto da Tua mão, Senhor. Uma esperança me move mesmo em meio às tribulações, que o Senhor derramou Seu sangue por mim. A ira de Deus contra os pecadores se desviou de nós, foi para outro lado. O sangue de Jesus Cristo nos purificou, nós temos vida nele. Esse é um motivo espetacular para nós levantarmos a nossa voz em adoração todos os dias, todas as manhãs, em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Aleluia, o Espírito Santo jorra nesse lugar, fontes de salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Igreja, é uma ordem que diz: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Não importa se você está vendo, o que importa é que Ele está fazendo. Não importa o que os meus olhos veem, importa o que eu acesso de Deus mediante a fé que eu tenho nele, e eu consigo sim perceber o impossível. Eu agradeço pelas promessas que ainda não aconteceram, pois no tempo de Deus elas se concretizarão. Eu agradeço, eu confio, eu louvo, porque Ele é fiel, Ele não mente, a sua promessa não falhará. Eu sou salvo nele, eu sou resgatado nele, eu tenho 1 milhão de motivos para cantar, para celebrar, para adorar esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode soltar um glória aí, glória a Deus, glória a Deus. Ah, que igreja maravilhosa, hein? Que unção, amém, glória a Deus. Pastor amigo nosso que fala isso, eu acho sensacional. Hoje foi o dia de eu fazer. A gente precisa trazer ele aqui, né? Vamos combinar. Adoramos a Deus porque Ele está conosco. Oh, coisa boa, aleluia. Quando chega alguém que você está com saudade, você não fica feliz? Ai, é muito bom te matar a saudade de quem a gente ama. É muito bom aquela pessoa que a gente ama chegar. Oh Jesus, cante a cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Esse é o motivo de adorarmos Ele. Nós nos reunimos
dois ou mais o nome dele ali, ele está nesse lugar. E na hora que Deus chega é motivo da gente celebrar, da gente adorar, da gente louvar. Oh Jesus, glória a Deus. Infelizmente o diabo ele tenta nos distrair do louvor e da adoração. Eu tenho um exemplo aqui, talvez ajude você a entender. Existe um Mardoqueu reverso. Para quem não assistiu o Flash, em um dado momento ele enfrenta o Flash reverso, que é ele ao contrário. É um vilão. Então existe um Mardoqueu reverso. Quem é o Mardoqueu reverso? Ou podia ser Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel, Misael e Isaías, reverso também, tudo bem. Personagem que você gostar aí. O que aconteceu? Mardoqueu se adaptou à Síria. Ele estava tranquilo lá. E ele já estava vivendo os costumes dele, era para voltar para Israel, ele nem voltou. Ele falou ali para a sobrinha dele, olha, você é Esther agora, esquece o Radassa, esquece a sua identidade judia. Até que num dado momento, até Mardoqueu, ele ficou por aqui. E um dia passou Amã. Na hora que passou Amã, todo mundo se dobrou para Amã, menos Mardoqueu. Não tem pegadinha não, gente, é essa história. Menos Mardoqueu, então todo mundo ali, Amã, Mardoqueu. Assim, isso não dá para fazer, né? Eu me adaptei o máximo que deu. Agora eu adorar um homem, eu dobrar diante de um homem, não dá. E ele ficou de pé. E Amã começou a persegui-lo. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram de pé diante da estátua. Todo mundo ajoelhado e eles de pé. Não, eu não me dobro diante dessa estátua. Agora o que é o Mardoqueu reverso? Nós estamos no momento de louvor, glória, que se ouça na terra o mesmo som. Música boa, né? A bateria ali, eu adoro bateria, tão legal, né? A gente, glória a Deus. E aí tem o que? Tem o Mardoqueu reverso, que está lá assim, ó. Todo mundo está adorando a Deus, e ele está se negando a adorar a Deus, igual o Mardoqueu se negou a adorar Amã. É perigoso isso, não é, gente? O que acontece dentro da nossa cultura, eu dou um desconto, porque a nossa cultura, ela deixa a desejar em algumas coisas. Mas a partir do momento que a gente entende o que é a Bíblia Sagrada, e que Deus está no nosso meio, se todo mundo está adorando a Deus, louvando a Deus, cantando a Ele, levantando as mãos, e você está igual Mardoqueu, você está desrespeitando e desonrando a Deus. Não é só não participando, é desonrando. Por isso que o lugar de culto, o ambiente de culto é um ambiente de reverência, é um ambiente sério, é um ambiente importantíssimo. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos expulsar esse espírito de Mardoqueu reverso do nosso meio, em nome de Jesus, que no momento da adoração, nós não estejamos rebeldes. Deus está lá e eu estou nem aí com Ele, mas no momento de adoração nós estejamos completamente rendidos a Ele, em nome de Jesus. Mardoqueu não se dobrou para Amã, e tem pessoas que estão dentro da igreja e não se dobram ao Deus de Israel. Só que é reverso, porque o Mardoqueu estava certo, né? E aí, igreja, uma coisa importantíssima, sabia que a adoração a Deus, ela, num dado momento, vai deixar de ser opcional? Porque todo lhe se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero adorar agora enquanto é opcional. Falar, Deus, enquanto eu podia ficar de pé, enquanto eu podia ficar sentado, eu levantei as mãos, eu adorei e eu louvei. Porque um dia, pela força do poder do Deus Altíssimo, todos os joelhos, rótulas, serviços serão quebradas e dobradas diante da sua presença. Mas eu quero adorar porque Ele tocou e transformou meu coração. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus, está em seu, aleluia, olha que coisa incrível. E olha o que Deus faz no nosso meio, Ele faz uma festa com a gente. Que festa que Ele faz?
poderoso para salvar, se regozijará em você, com seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Gente, essa cena é muito doida. Jesus não apenas está entre nós enquanto nós louvamos, mas Ele celebra com a gente, Ele comemora com a gente, Ele abraça a gente. Enquanto Ele está fazendo isso, Ele renova a gente. Então você vem cansado aqui na quinta-feira à noite, você sai novo, você sai restaurado, você volta para a tua casa com a energia lá em cima, porque Deus te renova, porque a presença dEle é incomparável. Então quando nós adoramos, quando nós sentimos essa presença, essa unção de Deus, Ele vai lá, renova você, e olha o que Ele faz. Ele dá brados de alegria com você. Imagina isso. Espírito sopra nesse lugar. Senhor, eu quero ver isso, Pai. Eu já vi muita coisa assim, mas eu quero ver ainda mais. Eu quero que todos os meus irmãos que estão aqui, que virão, vejam isso, Pai. Uma manifestação poderosa, Pai, palpável, sensível, uma experiência, Deus, sobrenatural, do Teu agir e do Teu mover entre nós, em nome de Jesus. Como se Ele tivesse abraçado com você. Glória a Deus! Débora, você vai vencer, você é minha filha, eu te amo tanto. Não é? Brados de alegria. Ele não teve palavras de alegria. Débora, te amo tanto, você é linda. Brados. Olívio, glória a Deus pela sua vida. E Jesus abraça ele, meu louvor. Eu te renovo. Não era nem para você estar aqui, mas eu te renovei. Eu renovei o teu sangue, eu renovei a tua saúde, porque você é importante. Ele vai lá celebrar. Olívio, olha o que eu coloquei no teu coração, que coisa boa. Olha essa igreja, olha as pessoas que estão sendo salvas. É isso, é esse o mover de Deus, a adoração, igreja. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu vou partir para um grande exemplo. Vida de Paulo na adoração em meio às dificuldades. Olha só, igreja. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, os juízes, o STF, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de severamente açoitados, então não foi qualquer açoite, foi uma tortura muito pesada, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, um carcereiro preocupado, ele foi lá e os lançou no cárcere interior, ele os prendeu os pés no tronco. Quanto mais interno o cárcere, mais úmido, mais cheio de bactérias, mais cheio de sujeira, menos luminosidade e mais seguro, mais difícil do preso sair. E colocou também os pés deles presos no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. À meia-noite, Paulo e Silas resolveram fazer uma vigília dentro da prisão. Que coisa boa! Cantando em meio à adversidade. E assim, gente, não era só estar preso, era estar preso e torturado, porque imagina a dor que estava nas costas deles. Tem muitos historiadores que dizem que Paulo ele não tinha nem mais a postura normal, de tanto que ele sofreu açoites, de tanto que ele foi seguidamente torturado. É que eles torturados, presos, injustamente, na pior cela, que eles faziam? Cantava, adorava. Mas eles não adoravam assim, Senhor, Tu és bom. Como que eles adoravam? Eu não sei que música que eles cantavam, mas eu sei que era um louvor pentecostal, assim. Era 500 graus, né? De puro fogo santo e poder. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo ouvia. Louvor pentecostal todo mundo ouve, né? Não é aquele negocinho assim, mais ou menos, Senhor, exaltado Tu és, aquele negócio pegado. Senhor, glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Negócio mais pegado, arretado. E aí todo mundo ouvindo, eles cantavam de todo o coração, com todas as forças, depois de ter sido torturados e colocados na pior cela, dentro do cárcere. De repente houve um terremoto, igual eu disse, né, a canção da Eixa, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro era responsável, se os presos fugissem, ele era condenado à morte, possivelmente à tortura. Então ele se matar ali era o caminho mais fácil, menos doloroso.
Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus, toda a sua casa foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que alegria é essa que Paulo e Silas cantam no meio da prisão? Aí o carcereiro se converte, chama Paulo e Silas para a casa dele, todo mundo é batizado, e agora ele sabe que alegria é essa, porque ele sente essa alegria. Alegrou-se muito o carcereiro por haver crido em Deus. Ele não se alegrou porque Paulo livrou ele de uma enrascada. Ele se alegrou por causa da salvação. Ele se alegrou por causa daquilo que Cristo fez por ele. Ele se alegrou porque agora ele é salvo. Quando amanheceu, os magistrados, os juízes, mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. E aqui, igreja, um ponto muito importante. Muitas vezes nós enfatizamos essa história no fato do terremoto ter aberto as prisões do Paulo e Silas. Em nome de Jesus, o terremoto vai vir, a gente vai cantar, e você vai sair das suas prisões, glória a Deus, amém, em nome de Jesus. Mas agora, para mim, o enfoque principal do texto não é esse. Sabe por quê? Um dia depois, ou melhor, no mesmo dia ali, se for contar do jeito que a gente conta, a partir da meia-noite é o mesmo dia, eles vão mandar o quê? Soltar o Paulo. Deus precisava fazer um terremoto para soltar Paulo? Não. Por quê? Porque eles seriam soltos pela manhã, não faria nem sentido. Então qual que era o objetivo? Depois, se você continuar nessa história, depois que os magistrados mandam soltar Paulo, Paulo fala: não, eu quero ficar, porque ele tinha um negócio da cidadania romana e tal. Algo que ele poderia ter apelado antes. Se ele tivesse apelado antes, nem preso ele ia. Olha que interessante. A preocupação de Paulo e Silas aqui não era cantar no meio do cárcere para ser livres do cárcere. Eles seriam livres, eles poderiam nem estar lá se eles quisessem. Mas qual é o ponto aqui? Por que Deus fez esse terremoto? O que aconteceu? Não foi para libertar Paulo e Silas, ao contrário de Pedro. Pedro foi para soltá-lo mesmo. Possivelmente, se não tivesse soltado Pedro, já tinha morrido antes da hora. Agora, nesse caso, não. E aí? Paulo e Silas, eles tinham que objetivo? Qual que era o objetivo da vida deles? Pregar Cristo, ver vidas sendo salvas. O que aconteceu quando houve aquele terremoto? Vidas foram salvas. O objetivo daquele terremoto era a vida do carcereiro e da sua família, não era soltar Paulo. Olha como vale a pena a gente adorar a esse Deus, que Ele faz um terremoto acontecer para salvar uma família, para tirar uma casa do inferno, para trazer para aquele homem a mesma salvação que Paulo e Silas experimentavam. Alguma coisa muito poderosa aconteceu, mas a gente não consegue saber mais, porque o texto não nos permite. Como que aquela rebelião foi controlada? Não sabemos, mas sabemos que a glória de Deus, ela agiu de uma maneira tão intensa, tão sublime, tão espetacular. E quando nós louvamos, quando nós adoramos em meio às adversidades, muito mais importante do que Deus te tirar da adversidade, é Deus te usar em meio à adversidade para fazer coisas ainda maiores e melhores. A salvação de Deus, ela é preciosa, ela é maravilhosa. Se Ele te livrou, vira de testemunho e você continua fazendo. Se Ele não te livrou, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser alcançadas. O objetivo de Deus vai ser cumprido de toda maneira. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independentemente do que aconteça, eu vou louvar, porque Deus vai fazer, e o que Deus vai fazer é perfeito, é maravilhoso, é além da minha compreensão. Ele vai mover céus e terra, Ele vai tremer a terra para salvar e para alcançar uma família. E você acha que Ele não se preocupa com a tua família, com a tua casa, com os teus amigos, com as pessoas que trabalham, estudam com você? Aqui, o que a gente faz, pastor? Ora e canta como Paulo e Silas. Na hora que você estiver no teu trabalho, na sua escola, e te açoitarem,
Você canta no meio à adversidade, porque enquanto você está cantando, Deus vai fazendo o milagre acontecer. Ele vai abrindo as portas das prisões, Ele vai criando situações, como as pessoas são convertidas, como as pessoas são alcançadas, como as famílias são transformadas, a partir de situações, a partir de problemas que vão acontecendo, que vão surgindo, através de testemunhos, e tudo isso é liberado quando nós adoramos. E agora eu quero ir, não para um grande exemplo, eu quero ir para o exemplo extraordinário, maravilhoso. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, e aqui a gente já adianta a ceia, né? Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem, saíram para o Monte das Oliveiras. Existe um hino aqui, existe uma adoração. Então, como Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, como ele sobe para o seu martírio, como ele se prepara para a maior adversidade que qualquer homem já passou, ele se prepara cantando um hino. O hino de Cristo, com o seu cavalo branco, está preparado, a gente vai cantar com ele. Mas antes, no momento de dor, de aflição, de dificuldade, em que ele caminhava para a cruz, para ser entregue, para ser traído, ele cantava um hino. Nós temos vários exemplos disso, igreja. Estava num congresso, já faz mais de 10 anos, David Keelan estava ministrando, ele contou um testemunho, de uma jovem com câncer já, em estado terminal, e ela não conseguia louvar, não conseguia adorar, e aí ela parou e pensou: eu vou adorar a Deus, e pronto. Ela adora a Deus, e ela se sente muito melhor. Ela vai para o médico, e todo o câncer sumiu, ela foi absolutamente curada, enquanto ela louvava. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas assim. A história de Spafford, que perde toda a família no naufrágio, e compõe a canção: sou feliz com Jesus meu Senhor, se dor a mais forte eu sofrer, ainda assim eu sou feliz com Jesus meu Senhor. Ele canta na maior adversidade que um homem pode imaginar, acho que um pai de família, imagina, não dá nem para imaginar. Vamos continuar essa história. Eu lembro muito do testemunho do tio Cleito, da tia Arlete. O tio Cleito dava o testemunho, quando houve o sequestro ali com ele e tudo, e da música Rompendo em Fé, né, tio? O tio cantava Rompendo em Fé, e muito emocionante. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, eu tenho uma chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam para mais perto de Ti. Ou seja, todas as adversidades vão me levando para mais perto de Deus, enquanto isso eu vou rompendo em fé. Eu lembro do tio cantando, isso me marcou, eu criança ainda, um exemplo, um homem de Deus, aí, o tio, a tia Arlete, cantando em meio à adversidade, músicas que marcaram a adversidade. Lembro quando eu estava com a Gabi, a gente estava indo, o exame tinha dado positivo para metástase, a gente já tinha recebido aquele resultado, a gente ainda não tinha falado com ninguém no carro, e a gente colocou lá um louvor da Ana Clara. Ana Clara é bênção, gente, eu indico para todo mundo, menina pentecostal, assim, uma oração espetacular. A gente começou a ouvir aquilo, a gente começou a chorar, a gente começou a cantar, e Deus tem me curado, e Deus tem me ajudado, e Deus tem me conduzido em triunfo, tantas vezes. Eu lembro que eu saí de casa, na morte do Serginho Chibata, eu estava chorando, eu tinha acabado de fazer minha primeira cirurgia contra o câncer, estava no período de recuperação, nem podia sair de casa ainda, eu estava orando, e eu lembro, eu creio que o Vinícius tocou no velório dele, uma música que me marcou também nesse momento, assim, que Deus ministrou muito no meu coração. Eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. E tantas canções, né? Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quantas canções, elas nos ajudam nesses momentos de dor, de dificuldade. E no momento ali que eu fui mais afligido por dúvidas, por setas do diabo na minha mente, veio aquela música do Baruque também, para me curar, para me ensinar,
o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. O Espírito Santo vai conduzindo as canções em meio ao choro, em meio à dor, em meio à dificuldade. Eu creio que se a gente fosse abrir, você tem lá a sua canção também. Se você não tem igreja, busca, vai ouvindo os louvores, e Deus vai falar com você em meio aos louvores, em meio às canções, e você vai cantar sem esperança, você vai cantar com dor, mas algo vai acontecer no mundo espiritual, as cadeias vão romper, vidas serão alcançadas, o milagre vai ser liberado, Deus vai ouvir a tua adoração em meio à dor. Como diz o Bill Johnson, quando perdeu sua esposa, aqui é a única oportunidade que nós temos de louvar em meio à dor, porque um dia nós louvaremos onde toda lágrima será enxugada. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. E nós não conseguimos saber precisamente o que Jesus cantou, mas os teólogos nos trazem ali pelo contexto histórico, que tem os salmos de Halel, que eram músicas que eles cantavam após a ceia. E uma das músicas que provavelmente nós cremos que Jesus tenha cantado é essa: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, as profundezas do inferno, da morte, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então, essa daqui é uma canção, igreja, que provavelmente Jesus cantou nessa hora. Clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor, se possível, passa-me de mim esse cálice. Você lembra? O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorna ao descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, Senhor, sou teu servo, tua serva. Filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Esse é o canto daquele que enfrentou a adversidade, daquele que enfrentou a cruz por nós, cantou tudo isso, e tudo isso se cumpriu, porque Ele morre por nós, mas Ele não fica preso dentro do sepulcro, e nós podemos visitar o sepulcro que está escrito, Ele está vivo. Por mais que as adversidades sejam grandes, por mais que o inimigo se levante contra a nossa vida, por mais que o sofrimento nos atormente, nós podemos cantar assim, porque Ele é o primogênito de muitos irmãos, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, nos ressuscitará. Por isso nós temos que cantar, igreja, por isso que nós temos que levar a nossa adoração a Ele.